Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Hoje o papo é sobre algo fascinante, eu diria. A arte e também a ciência da interpretação. Especialmente no contexto da religião. A gente tem um material bem legal aqui sobre hermenêutica religiosa. E essa palavra, né, hermenêutica, já dá uma dica. Vem lá do grego hermeneuem e está ligada a Hermes, o mensageiro dos deuses. Aquele cara que, traduzia as mensagens divinas para os mortais entenderem. Então, no fundo, é sobre isso. Como a gente decifra significados, quais métodos, quais problemas a gente encontra. Exato. E hoje em dia a gente aplica hermenêutica em tanta coisa, né? Direito, literatura, arte, até sonhos. Mas a raiz dela, historicamente falando, está muito ligada à interpretação de textos, principalmente os textos sagrados, os textos antigos. Não é por acaso que o Richard Palmer colocou a exegese bíblica, sabe? A filologia lá nas áreas-chave. A questão de entender o que textos antigos querem dizer é central. Certo. Então, a nossa missão aqui hoje é essa: desvendar um pouco como a hermenêutica evoluiu e como ela nos ajuda a entender esses textos sagrados, os símbolos, os mitos da religião. O que está por trás do significado literal? É isso que a gente vai investigar. Ok, vamos lá. Começando a puxar o fio dessa meada. Essa ideia de interpretar, de que não é só ler e pronto, é antiga. Platão mesmo, ele achava que interpretar poesia, oráculos, era quase um dom divino, uma inspiração, não uma técnica que você aprende, sabe? Sim, essa busca por algo além do óbvio atravessou a Antiguidade, a Idade Média. O foco era muito na interpretação alegórica das escrituras. Pensa em Orígenes, Agostinho, eles buscavam vários níveis de sentido. O literal, claro, mas também o alegórico, o que ensina sobre a fé, o moral, como agir, e até o místico, o anagógico, sobre o nosso destino final. Era um jeito de tirar todo o sumo daquele texto. Mas aí, pulando um pouco no tempo, século XVIII para o XIX, aparece o Friedrich Schleiermacher. Ele é muito chamado de pai da hermenêutica moderna. Parece que ele quis dar uma organizada na coisa, né? Criar um método mais claro. Aí a coisa fica bem interessante. Schleiermacher foi um divisor de águas. Ele quis fazer da hermenêutica uma disciplina mesmo, uma arte da compreensão. E ele propôs basicamente duas frentes. Uma é a interpretação gramatical, que é dominar a língua do texto, as regras, como as palavras eram usadas naquela época. Ok, entender o idioma. E a outra? A outra é a interpretação psicológica, ou técnica, como ele chamava. Aí o foco é na individualidade do autor, no estilo dele, na mente dele, no momento da criação. É quase como tentar entrar na cabeça de quem escreveu. Uau, entrar na mente do autor. E o objetivo disso era bem ambicioso, pelo que eu li. Algo como entender o autor melhor do que ele mesmo se entendeu. É isso? Exatamente, a meta era essa, por mais audaciosa que pareça. Reconstruir o processo de criação para entender o discurso, a intenção, talvez com uma clareza que nem o próprio autor tinha na hora. Isso mostra o quão a sério ele levava a possibilidade de uma compreensão, assim, profunda e objetiva. E foi ele também quem formalizou a ideia do círculo hermenêutico. Há o famoso círculo, que sempre me pareceu meio paradoxal. Preciso entender as partes para sacar o todo, mas preciso ter uma ideia do todo para entender as partes. Como é que isso funciona na prática? Pensa num poema, por exemplo. Você lê um verso, uma estrofe à parte. Tenta entender o que aquilo quer dizer ali. Mas o sentido completo daquela estrofe só aparece quando você tem uma noção do poema inteiro, o todo. Aí, qual essa visão do todo, você volta para a estrofe e percebe coisas novas, nuances que não tinha visto antes. Esse movimento constante, sabe? Ir e vir. Do detalhe para o geral, do geral para o detalhe. Isso vai aprofundando a compreensão, não é um círculo vicioso, é mais uma espiral. Faz todo sentido. É um processo, né? Não algo estático. Bom, seguindo em frente, século XIX. Wilhelm Dilthey. Ele pega essa ideia de interpretação e parece conectá-la muito forte com as ciências humanas, as Geisteswissenschaften, como ele chamou. O que era isso para ele? O Dilthey fez uma distinção que foi muito importante entre as ciências naturais, que buscam explicar os fenômenos físicos,
causa e efeito, leis, e as Geisteswissenschaften, as ciências do espírito, ou humanas, como a gente chama hoje, história, sociologia, psicologia, crítica literária. Para Dilthey, o objetivo dessas ciências não é explicar, mas sim compreender, verstehen, em alemão. Compreender. E compreender o quê, exatamente? As expressões da vida, Lebensäußerungen, tudo aquilo que o ser humano produz e que carrega significado. Textos, claro, mas também ações, leis, arte, instituições sociais. Tudo isso são produtos históricos, culturais, que expressam a vida humana. Então, para Dilthey, não adiantava só analisar a estrutura de um texto ou descrever um fato histórico. Tinha que ir além, tentar captar a experiência vivida Urlebnis, que estava por trás daquilo. Meio que sentir o que estava em jogo para aquelas pessoas. Precisamente. A compreensão, o Verstehen, busca essa conexão com a experiência humana que deu origem àquela expressão. É tentar reviver internamente o sentido que aquilo teve para quem produziu. Aquela interpretação psicológica do Schleiermacher ganha aqui uma dimensão mais histórica, mais existencial. A gente quer entender a vida que pulsa ali. E mais tarde o Husserl, com a fenomenologia, também vai falar da importância do mundo da vida, o Lebenswelt, essa base de experiências que a gente compartilha. Ok, então até aqui a busca parece ser por entender mais fundo, seja a intenção do autor, seja a experiência histórica. Mas aí vira o século XX, chega Martin Heidegger e parece que ele dá uma chacoalhada geral. A hermenêutica vira algo mais fundamental. Existencial. Sim, com Heidegger acontece o que chamam de giro ontológico. Para ele, a hermenêutica não é, em primeiro lugar, um método para interpretar textos. É a própria maneira como nós, seres humanos, existimos no mundo. O Dasein, o nosso ser aí, é fundamentalmente interpretativo. A gente não só interpreta o mundo de vez em quando, a gente é ser que compreende. A gente já está sempre numa teia de significados, com uma pré-compreensão, Vorverständnis. Pré-compreensão, o que seria isso? É um conjunto de pressupostos, expectativas, conhecimentos que a gente já tem antes mesmo de encontrar qualquer coisa nova. Vem da nossa cultura, da nossa história, da nossa linguagem. Isso molda como a gente vê e entende o mundo. Nunca chegamos zerados, digamos assim. Entendi. Nunca somos uma folha em branco diante de um texto ou de uma situação. Exato. Segundo Heidegger, não. E a linguagem, para ele, é absolutamente central. Não é só uma ferramenta para se comunicar. É, como ele disse, a morada do ser. É na linguagem que o mundo se revela para a gente, que o sentido acontece. Por isso, a tarefa da hermenêutica muda de novo. Não é mais só buscar a intenção do autor lá atrás ou a experiência original, mas é escutar o que o próprio ser está se manifestando através da linguagem, aqui e agora. Isso muda tudo. E o Gadamer, Hans-Georg Gadamer, que foi aluno dele, como ele levou isso adiante? Ele deu muita ênfase para a história, para a tradição, né? Gadamer, especialmente na obra Verdade e Método, aprofundou essa hermenêutica filosófica. Ele argumenta que a nossa compreensão é sempre formada pela Wirkungsgeschichte, a história dos efeitos, ou a consciência de que a gente pertence a uma tradição que já interpretou aquele texto, aquela obra, antes da gente. Os nossos preconceitos. Preconceitos. O sentido negativo. Não. No sentido original, mais neutro, de pré-julgamentos, de ideias que a gente herda da nossa tradição, da nossa cultura. Pro Gadamer, esses preconceitos não são barreiras que a gente tem que eliminar para ser objetivo. Pelo contrário, são a própria condição para que a compreensão possa acontecer. Peraí, isso é contraintuitivo. Quer dizer que, para Gadamer, nossos preconceitos e a tradição não atrapalham a objetividade, mas são o ponto de partida necessário. Isso vai meio contra a ideia científica de neutralidade total. Exatamente. Gadamer desafia essa ideia de objetividade pura nas ciências humanas. Ele diz que compreender não é reproduzir o passado exatamente como foi. É um diálogo entre o horizonte do intérprete,
o nosso mundo, as nossas perguntas, os nossos preconceitos e o horizonte do texto, o mundo que ele apresenta. Um diálogo. Isso. E o resultado desse diálogo é o que ele chama de fusão de horizontes, Horizontsverschmelzung. Surge um novo entendimento, que não é só do texto, nem só do intérprete. É algo que nasce desse encontro. Pensa numa conversa mesmo. O resultado é algo novo, co-criado ali na hora. Entendi. É uma visão bem mais dinâmica mesmo. E aí, depois dessa viagem pela existência, pela história, a gente chega no Porricor. Ele parece fazer um movimento interessante. Tipo, ok, galera, tudo isso é importante, mas não vamos esquecer da análise do texto em si, dos símbolos, das estruturas. É por aí. O Ricoeur tem um caminho muito rico. Ele dialoga muito com Heidegger, com Gadamer, mas ele sente falta de voltar para o concreto, para as mediações que a gente usa para compreender os símbolos, os mitos, as narrativas, os textos. Ele propõe o que chama de desvio longo, da compreensão. A gente não acesse o sentido direto, mas sempre através dessas formas culturais. O desvio longo. Isso. E por isso ele revaloriza a explicação, o Erklären, aquela análise mais objetiva da estrutura do texto, da gramática, da organização das ideias. Para ele, essa explicação é um momento necessário, dialético, para se chegar a uma compreensão Verstehen mais profunda, mais existencial. Ah, então não é uma coisa ou outra. Não é escolher entre analisar friamente ou se deixar levar pelo sentido. É um processo que envolve os dois, explicar e compreender. Exatamente, é um vai e vem. A gente precisa da distância crítica, da análise, para não cair numa interpretação só subjetiva, meio achismo, mas a gente precisa também da apropriação existencial para que o texto realmente fale com a gente e nos transforme. Ele dá muita atenção aos símbolos, por exemplo. Fala da polissemia deles. Polissemia. Muitos sentidos. Isso, a capacidade de um símbolo carregar múltiplos significados ao mesmo tempo. Interpretar um símbolo é como descascar uma cebola, e revelando essas camadas de sentido. Ele também falou do mundo do texto. O que seria isso? Diferente do mundo do autor ou do leitor? É uma ideia-chave em Ricoeur. Em vez de focar só no mundo atrás do texto, a intenção do autor, o contexto histórico, ou só no mundo do leitor, a recepção subjetiva, ele chama a atenção para o mundo diante do texto. É o universo de sentido, a visão de realidade que o próprio texto projeta, que ele abre na nossa frente. Interpretar é entrar nesse mundo proposto pela obra e ver como ele pode reconfigurar a nossa própria visão de mundo. Ok, fizemos esse percurso histórico denso, mas fascinante. Agora, como é que tudo isso aterriza quando a gente olha especificamente para a religião? A aplicação é direta e muito, muito rica. A fenomenologia da religião, por exemplo, ela usa hermenêutica o tempo todo para interpretar diferentes linguagens do sagrado. Os mitos, os rituais, os símbolos, as doutrinas. O objetivo é sempre ir além da aparência, do literal, para tentar captar o sentido mais profundo, que muitas vezes está implícito, está cifrado, mas que é o que realmente importa para quem vive aquela fé. E os símbolos religiosos, que são tão fortes, tão presentes, como essa hermenêutica, tipo a do Ricoeur, enxerga eles? O Ricoeur define o símbolo por essa estrutura de duplo sentido, né? Tem um significado literal, a água que lava fisicamente, que aponta para um significado simbólico mais profundo, a purificação espiritual, o renascimento. Mas é importante entender que, para muitos pensadores, como Paul Tillich, por exemplo, os símbolos religiosos autênticos não são só sinais arbitrários, tipo um sinal de trânsito, eles participam da realidade sagrada que eles representam, tem uma conexão vital ali. Participam da realidade? Uau! Isso, eles tentam expressar o inexprimível, aquilo que o Rudolf Otto chamou de mysterium tremendum et fascinans, o mistério último que ao mesmo tempo nos atrai e nos causa um certo temor reverente. E geralmente os símbolos fortes, eles emergem da experiência coletiva, sabe? Não são invenções intelectuais. Pensa na força universal de símbolos como a luz, a escuridão, a montanha, a árvore da vida. Eles têm um poder de evocar sentido que vem
antes de qualquer explicação e podem ter um impacto transformador na vida das pessoas. E os mitos? Hoje em dia a gente ouve muito a palavra mito como se fosse sinônimo de mentira, de ilusão, mas para a hermenêutica religiosa eles têm um peso diferente, né? Totalmente diferente. Os mitos são vistos como narrativas simbólicas fundamentais. O Riquiário estudou muito os mitos de origem, criação, queda e os mitos de fim, juízo final, paraíso. A função principal do mito não é dar uma explicação científica ou histórica literal. Ler assim é um erro moderno. A função é dar uma estrutura de sentido para a nossa existência, responder perguntas como: de onde viemos? Para onde vamos? Por que o mal existe? O mito usa uma linguagem super rica, polissêmica, que continua gerando sentido e sendo reinterpretada através dos tempos. Entendi. E dentro da teologia cristã, como essa evolução toda da hermenêutica filosófica teve impacto? O impacto gigantesco no século XX. Teólogos como Rudolf Frutmann, Paul Tillich, Karl Rahner, Claude Geoffrey, muitos outros dialogaram profundamente com Heidegger, Gadamer, Ricoeur. Isso trouxe uma ênfase muito forte na experiência humana, na existência concreta, como ponto de partida para pensar a fé. Começou-se a questionar como a gente reinterpreta a mensagem cristã, os textos bíblicos, de um jeito que faça sentido hoje para as pessoas no mundo contemporâneo. O Bultmann ficou famoso por aquela ideia de desmitologização, certo? O que ele queria dizer com isso? Jogar fora os mitos da Bíblia? Não exatamente jogar fora, mas reinterpretar. O Bultmann, muito influenciado por Heidegger e pela ideia de Vorverständnis, a nossa pré-compreensão já moldada pela ciência moderna, ele argumentava que a linguagem mítica da Bíblia era um obstáculo para o homem moderno. Falar de céu e inferno como lugares físicos, anjos, demônios, milagres que quebram leis naturais, ele achava que isso dificultava o acesso à mensagem central. E qual seria a solução? A desmitologização, que seria esse esforço hermenêutico de traduzir o conteúdo existencial por trás daquela linguagem mítica, a mensagem sobre a nossa condição humana, sobre a decisão de fé, sobre a vida nova em Cristo, traduzir isso para uma linguagem que fizesse sentido hoje, sem exigir que a pessoa acreditasse numa visão de mundo antiga, numa cosmologia ultrapassada. E essa ideia de que a interpretação é contínua, ela se tornou central. O Claude Geoffrey, por exemplo, chegou a dizer que a teologia é, na sua essência, hermenêutica. Ou seja, a tarefa do teólogo é estar sempre nesse diálogo, interpretando de um lado a tradição da fé, as escrituras, as doutrinas, a história, e do outro, a experiência e as perguntas do nosso tempo. A interpretação dos textos sagrados nunca está pronta, acabada. O sentido vai se revelando na história, conforme a comunidade de fé continua a conversar com esses textos a partir de novos desafios, novas realidades. Que viagem, hein? Saímos lá de Hermes, o mensageiro, passamos pela busca de método do Schleiermacher, a conexão com a experiência humana em Dilthey, mergulhamos na virada existencial com Heidegger e Gadamer, vimos a síntese de Ricoeur focando nos símbolos e textos e chegamos na aplicação na religião, na teologia. Fica muito claro que a hermenêutica deixou de ser só uma caixa de ferramentas para virar uma reflexão muito profunda sobre como nós, humanos, fazemos sentido do mundo e de nós mesmos. Exato. E acho que o ponto crucial que fica é que interpretar seja um texto sagrado, um símbolo antigo, um mito fundador, não é como decifrar um código que tem uma resposta única e correta lá escondida. É muito mais um processo de engajamento, sabe? Um diálogo. Um diálogo. Sim, um diálogo onde entra em jogo não só o texto ou o símbolo, mas também nós mesmos, com toda a nossa carga histórica, cultural, existencial. Aquela pré-compreensão que o Heidegger falou não é um defeito a ser corrigido, mas é justamente o nosso ponto de partida para essa conversa. Então, o que tudo isso significa, na prática? Para quem se interessa por religião ou mesmo só por entender melhor o outro? Talvez signifique que essa busca por sentido é, por natureza, aberta, contínua.
exige uma certa humildade, né? Não existem interpretações finais definitivas para as grandes questões da vida. E isso deixa a gente com uma provocação final para pensar. Essa forma de abordar as coisas. Não só os textos sagrados, mas talvez a maneira como a gente lê a história, como a gente se relaciona com culturas que são diferentes da nossa, ou até mesmo como a gente interpreta as histórias que contamos sobre nós mesmos, sobre o nosso lugar no mundo. Uma pergunta e tanto para a gente levar para casa. Muito obrigado por nos acompanhar nesta exploração sobre a hermenêutica da religião.